A oração conhecida como Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus apóstolos quando eles lhe pediram que os ensinasse a orar. Embora Jesus não tenha pretendido que a oração fosse repetida incessantemente, ele desejava que entendêssemos os princípios contidos em cada palavra dela. A oração do Pai Nosso serve como um modelo de princípios para todas as nossas orações como cristãos, ajudando-nos a desenvolver um relacionamento correto com o Pai Celestial. Ao compreendermos os princípios e ensinamentos contidos na oração do Pai Nosso, podemos aplicá-los em nossas orações diárias a Deus. A oração começa simplesmente com as palavras: Pai Nosso. Jesus nos ensinou a reconhecer a paternidade de Deus e nos mostrou que para termos esse direito de chamá-lo de Pai, precisamos crer em seu Filho, Jesus. Através do Filho, somos capazes de chegar até o Pai. Portanto, sabemos a quem dirigir nossas orações. Ao iniciar sua oração, Jesus iniciou uma verdadeira revolução no relacionamento com Deus, especialmente para os judeus de sua época. Eles estavam acostumados a chamar Deus de Adonai, Elohim, Senhor, Eterno ou Soberano, mas chamar Deus de Pai era algo completamente novo para eles. Jesus nos aproximou de Deus ao começar a oração com as palavras Pai Nosso. O Deus soberano torna-se nosso Pai por meio de Cristo, em quem somos feitos filhos de Deus, por meio da fé e da redenção em seu sangue. Portanto, podemos nos dirigir ao Criador como Pai, que estás nos céus. Jesus nos ensina que devemos reconhecer a soberania de Deus e sua presença nos céus. Paulo também nos exorta a buscar as coisas do céu em Colossenses 3:1-2. Ao orarmos, podemos nos conectar com nosso Pai Celeste e ter uma conversa íntima com Ele, sabendo que Ele é amoroso, consolador e gracioso. Devemos, portanto, ter confiança ao expressarmos nossas palavras a Ele. Nossa oração ultrapassa os limites da terra e chega até onde Deus está. Santificado seja o teu nome. Ao orarmos e nos aproximarmos do Altíssimo, devemos lembrar que só é possível graças à mediação de Cristo. Por isso, devemos reconhecer a grandeza, santidade e perfeição de Deus, mantendo uma postura de respeito e honra ao Pai Celeste. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos expressando o desejo de que o nome de Deus seja respeitado e reverenciado. É uma oportunidade de destacar todos os atributos perfeitos e santos de nosso Pai Celeste. Venha o teu reino. É uma expressão que significa a atração do governo divino para dentro de nós, seres humanos. Quando pronunciamos esta oração, estamos pedindo que Deus estabeleça seus mandamentos e decretos em nossos corações, assim como um rei expõe suas leis. É comum percebermos que ao longo do tempo, a humanidade se torna cada vez mais independente e apegada às coisas mundanas. Por isso, ao rezar o Pai Nosso, somos levados a compreender a realidade espiritual e a nos desapegarmos do sistema operante deste mundo, ansiando por algo maior, profundo e eterno. O Pai Celeste tem reservado para nós grandes bênçãos em seu reino, que são superiores, abundantes e extraordinárias em comparação a tudo que existe neste mundo. Ao pedirmos que o seu reino venha, estamos, na verdade, clamando para que Deus se manifeste em nós e na humanidade. A oração seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma expressão da nossa disposição em obedecer a Deus. Jesus Cristo exemplificou essa atitude quando cumpriu a vontade do Pai, mesmo em circunstâncias difíceis. Infelizmente, a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus e isso tem resultado em consequências negativas. Mas os filhos de Deus desejam que a vontade do Pai seja cumprida na terra, assim como é cumprida no céu. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, segundo o apóstolo Paulo em Romanos. Deus não erra em seus planos e propósitos. Para compreender a vontade divina, é necessário ter um coração convertido a Cristo e ser submisso a Deus de forma voluntária.
Ao orarmos seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos expressando nosso desejo de submeter nossos próprios desejos, pensamentos e sonhos à vontade de Deus. Reconhecemos que a vontade de Deus está acima da nossa e que Ele sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Presente na oração do Pai Nosso, nos ensina que assim como buscamos nossas necessidades físicas diárias, devemos também buscar nosso alimento espiritual diariamente. Ao contrário de uma prece ostensiva, a oração do Pai Nosso se concentra no essencial e na provisão divina para a vida humana. A Bíblia nos ensina a viver com simplicidade e contentamento. Seguindo o exemplo de Jesus, devemos pedir ao Pai Celeste o suprimento diário de nossas necessidades naturais, incluindo o alimento necessário para vivermos de maneira saudável e suficiente. É importante lembrar que Deus conhece as nossas necessidades individuais, portanto, podemos confiar que Ele nos proverá de acordo com a sua vontade. No entanto, o pão nosso de cada dia também possui uma dimensão espiritual, pois Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Assim, além do alimento físico, também precisamos buscar o alimento espiritual que nos fortalece e edifica a alma diariamente. Portanto, devemos lembrar que a busca pelo pão nosso de cada dia não se restringe apenas ao alimento físico, mas também inclui a busca por um relacionamento contínuo com Deus, que é a fonte de toda provisão e sustento. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. A oração do Pai Nosso traz a mensagem de que devemos buscar o perdão de Deus e perdoar aqueles que nos devem. Como seres humanos, somos propensos ao pecado e, por isso, Jesus morreu na cruz para nos perdoar e nos redimir. Nessa parte da oração, Jesus nos incentiva a pedir perdão a Deus diariamente e a liberar perdão aos outros. O perdão divino e a nossa liberação de perdão estão interligados, formando uma via de mão dupla. Ao perdoarmos, desenvolvemos a característica divina do perdão e eliminamos sentimentos de rancor e ressentimento em nosso coração. Dessa forma, essa oração representa o nosso desejo de ter um coração perdoador, criado por Deus. Não nos deixe cair em tentação. A oração é uma arma poderosa que nos ajuda a antecipar os ataques diários do diabo que procuram nos afastar do caminho de Deus. Como seres humanos pecadores, somos propensos à rebelião contra Deus e o pecado encontra muitas oportunidades em nossa humanidade. O Pai Nosso é uma oração em que Jesus nos encoraja a pedir a Deus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Com esse pedido, pedimos a Deus que nos fortaleça para que não sejamos vencidos pela nossa natureza carnal e levados a cometer pecados que desagradam a Ele e nos trazem consequências desastrosas. Pedimos a Deus que nos livre de todo o mal, incluindo o engano, o envolvimento em práticas proibidas, as armadilhas e as perseguições do inimigo. Pedimos a proteção divina contra Satanás, nosso adversário, que nos odeia e fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos destruir. 1 Pedro 5:08. Ao fazer essa oração, reconhecemos nossa fragilidade e imploramos pela proteção e força espiritual que Deus nos concede através do Espírito Santo. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, começa e termina com o reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus. Ao final da oração, Jesus enfatiza que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus para sempre. Essa conclusão da oração nos lembra que Deus é o princípio e o fim, e que dependemos completamente da sua bondade e amor. Ao seguir o modelo do Pai Nosso em nossas próprias orações, podemos aprender a submeter nossa vontade à de Deus, orando com humildade, reverência e fé. Que possamos sempre lembrar da grandeza divina em nossas orações e que Deus nos abençoe abundantemente. Amém.